Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que tem se inscrito no canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, seja de igual maneira bem-vindo, bem-vinda, e nos ajude a fazer com que essa palavra, que eu tenho certeza que será bênção na tua vida, que ela possa alcançar outras pessoas que, como nós, estão nesse deserto e às vezes sem direção. Então que você possa compartilhar, que você possa comentar, para que o YouTube reconheça como um conteúdo relevante e possa recomendar para outras pessoas e outras pessoas serem abençoadas pela palavra do Senhor. Tá bom? Você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Você que está chegando agora, nos acompanhe, fique com a gente até o final. Eu tenho certeza que essa palavra será bênção na tua vida, tá bom? Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo os nossos canais de ajuda, contato por telefone, por e-mail. O nosso grupo, nós temos um grupo só para homens e temos um grupo misto. Eu vou deixar o link desses dois grupos, então você sinta-se à vontade. Tá? Como eu sempre digo, não passe esse deserto sozinho. As pessoas lá fora não entendem a nossa busca por fazermos, em primeiro lugar, a vontade de Deus, que é lutarmos por aquilo que Ele nos deu de tão precioso, que é a nossa família. Erramos sim, mas reconhecemos esse erro, estamos nos posicionando e eu tenho certeza que o Senhor, no tempo certo, nos dará essa bênção, tá bom? A palavra de hoje eu quero dividir com os irmãos e irmãs. Está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 12. É uma palavra muito conhecida, mas eu quero destacar alguns pontos e inserir esta palavra dentro do nosso contexto, né, dentro da nossa realidade de busca pela restauração. Assim, o Senhor tem me instruído, né, em cada vídeo, em cada palavra aqui ministrada, dentro do contexto bíblico, trazendo essa palavra para o nosso contexto de restauração. E eu tenho certeza que, como tem sido bênção para mim, é bênção para você também, tá bom? No livro do profeta Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo 12, nos diz assim, olha: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quero repetir esse versículo para ficar bem gravado na nossa mente e no nosso espírito, para que possa produzir o fruto para o qual ela está sendo designada nessa hora. Diz assim, olha: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, como eu disse, bem conhecido, quando Daniel recebe a visita do anjo, trazendo-lhe uma resposta. Essa resposta veio depois que Daniel percebeu que no reino espiritual alguma coisa, né, algumas coisas, possamos dizer assim, estavam retendo a bênção dele, retendo a resposta dele. E me entristece que muitas pessoas, quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas demoram para acontecer, elas pensam em desistir e muitas das vezes até desistem. Mas o que nos ensina aqui, esse texto de Daniel, é que ele foi persistente durante 21 dias. A vitória dele estava lá no primeiro dia. Preste atenção que o texto diz, o anjo dizendo para ele, que desde o primeiro dia em que ele aplicou o coração a entender, a compreender as coisas de Deus, foram ouvidas as palavras dele. Então a tua oração, dentro do contexto de restauração, ela já foi ouvida desde o primeiro instante, porque é vontade de Deus que o teu casamento seja restaurado. É vontade de Deus que as pessoas envolvidas no casamento, marido e mulher, sejam restaurados como pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tem nada a ver com você, com o que você fez ou deixou de fazer, não tem nada a ver com o casamento em si. O casamento como instituição criada por Deus, um Deus santo e perfeito, é perfeito. O que estraga o casamento somos nós, homens e mulheres, que queremos, achamos que podemos viver um casamento sem a interferência direta de Deus.
Então nós começamos a tomar decisões sem antes consultar a Deus, e isso vai acumulando problemas. Chega uma hora que, né, o negócio estoura. Mas Daniel nos ensina que, desde o primeiro instante, o anjo dizendo para ele, Daniel, desde o primeiro instante, desde o primeiro dia que você orou por esta causa, a tua oração foi ouvida. E é por causa desta oração, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Então, irmãos, há um cuidado muito grande para nós observarmos aquilo que nós temos falado. A situação está difícil, a situação está escapando do teu controle, glória a Deus por isso. O que mais Deus deseja ouvir dos teus lábios é, Senhor, não sei mais o que fazer. Senhor, eu entrego esta causa em tuas mãos. Enquanto você tentar achar que pode resolver o problema do casamento pelas suas próprias forças, pela sua capacidade financeira e intelectual, deixa eu te dizer uma coisa, você vai se frustrar. Porque nós, homens, por melhor que sejamos, por mais conhecimento que temos, nós somos falhos e limitados diante da grandeza de um Deus, assim, imensurável. Deus não cabe dentro da lógica humana, dentro do conceito humano. Deus não trabalha segundo a lógica humana, Deus trabalha segundo os seus princípios estabelecidos e trazidos a nós pela sua palavra. Então Daniel, a oração dele foi ouvida no primeiro dia. Por quê? Porque ele dedicou, ele se inclinou o coração dele a compreender os mistérios de Deus. Mateus 6:33 diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe daquilo que nós desejamos, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, o Senhor sabe o que nós queremos. Ter a esposa de volta, ter o marido de volta, os filhos novamente vivendo em família. Porque quando Deus diz que odeia o divórcio, eu, por experiência própria, posso dizer para vocês que é muito mais pelas consequências do divórcio. Filhos que saem da direção de Deus, todo mundo perde o chão e começa a fazer coisas abomináveis. É a brecha que o inimigo esperava para trazer o caos, trazer problemas dentro da família. Então Deus odeia o divórcio, isso está muito claro na sua palavra e muito pelas consequências que o divórcio traz. Mas Daniel, quando ele inclinou o coração dele a compreender as coisas de Deus, a oração foi ouvida, a resposta já foi liberada. Irmão, não faça como muitos fazem, de ficar, Senhor, por quê? Por quê? Achando que você não era merecedor de passar por um problema desses, achando que você era justo o suficiente para ser imune a adversidades da vida. Não tente colocar diante de Deus você como o melhor homem, a melhor mulher do mundo, porque nós não somos. A verdade é que nós não somos. Bom só Deus. Então, quando nós tentamos justificar com Deus, Deus se afasta de nós. Porque a autojustificação não produz a justiça de Deus. Quando eu tento me justificar, alegando a Deus que eu sou bom o suficiente para não merecer tudo que eu estou passando, Deus se entristece com isso, porque bom só Ele, só Jesus. Então, Daniel, quando ele inclinou o seu coração para conhecer e compreender as coisas de Deus, a oração foi ouvida e a resposta foi liberada. E uma segunda parte, ele se inclinou para conhecer e compreender as coisas de Deus. Opa, peraí, por que eu estou passando isso? Então, a pergunta que Daniel fazia, eu deduzo e conjecturo aqui para nós entendermos melhor, a pergunta de Daniel não era, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu tenho certeza que essa não era a pergunta de Daniel. Mas, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa situação? O que o Senhor está requerendo de mim? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar? Essa era a inclinação do coração de Daniel para quando as coisas ficaram difíceis. E uma segunda parte, ele diz aqui que ele se inclinou para compreender e a se humilhar diante de Deus. Tem muita gente que chega diante de Deus com uma certa arrogância, prepotência, porque eu sou presbítero na igreja, porque eu sou pastor, porque eu sou teu servo, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Gente, por um acaso a criatura agora está dando ordem para o Criador?
Por um acaso, como diz um ditado secular aí, muito válido para esse momento, será que agora o rabo está balançando o cachorro? Não é mais o inverso? Irmãos, nada do que você apresentar a Deus justifica. E nós temos um exemplo, e eu estou preparando isso para um próximo vídeo, os questionamentos de Jó. Olha só onde Jó foi parar questionando a Deus. Eu vou deixar tudo isso para o próximo vídeo. Mas Daniel, ele se inclinou a compreender as coisas de Deus e a se humilhar, a dizer para Deus: Senhor, eu não mereço nada disso. Senhor, eis-me aqui, eu não tenho capacidade, mas estou à disposição do Senhor. Isso é se humilhar. É reconhecer que você não tem capacidade de nada, é você reconhecer que tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Então toda arrogância e a soberba, a própria palavra diz que o princípio da queda é a soberba. A arrogância, você achar que porque você tem mestrado, tem doutorado, tem teologia, escatologia, nada disso produz a justiça de Deus. Tudo é pela graça. É um favor imerecido de Deus. Deus não te deu uma família porque você foi o melhor marido, porque você foi um premiado, um abençoado. Não, não. Deus sabia e sabe das nossas falhas, sabe como nós somos limitados quando nós vamos pecar e tal. Não é por merecimento que Deus nos deu família, mas é para que o nome dele fosse glorificado. É um privilégio nós, como seres imperfeitos, servirmos a um Deus perfeito. Eu quero que você compreenda o seguinte: o teu casamento está passando pela turbulência que está passando, com a permissão de Deus. Deus não perdeu o controle do teu marido ou da tua esposa que foi embora. Mas o que Deus quer é que você incline o teu coração para entender e compreender o que Ele quer de você em meio a esse vendaval. Entenda que o nome do Senhor é quem tem que ser glorificado. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você conseguir trazer o teu marido e a tua esposa pela tua capacidade intelectual, financeira, seja ela qual for, eu tenho certeza que você nunca dará glória a Deus. Então, por isso é que Deus permite que tudo isso aconteça, para que você entenda que você não está no controle de nada. Para você entender que você precisa de um Senhor e um Salvador que te direcione para que você experimente uma vida nova, uma vida abundante. Porque foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu a minha morte, a tua morte, para que você vivesse a vida dele. E a vida dele é uma vida abundante, uma vida plena. Muitos não estão vivendo a plenitude dessa vida, porque chegam diante de Deus em arrogância, todo orgulhoso, todo soberbo, não inclinam o coração para compreender as coisas de Deus. O que Deus quer nos dizer por esta palavra é que você precisa esquecer do teu marido e da tua esposa por um momento. É que você precisa esquecer da situação casamento por um instante. Inclinar o teu coração para compreender e entender o que é que Deus está requerendo de você em meio a esse vendaval. É por isso que você está passando isso. É para que lá no final você se torne a pessoa que Deus sempre planejou para que você fosse. O marido dos sonhos de Deus, a esposa dos sonhos de Deus, o filho, o amigo, o irmão. É para isso que você está passando esse vento. Você precisa deixar de achar que é uma perseguição de Deus, é porque Deus não te ama. Não, não. O nome do Senhor vai ser glorificado em tudo isso. Mas incline o teu coração a compreender as coisas de Deus. Se humilhe diante dele. É o passo assim, mais do que acertado para você experimentar a tua vitória. Entenda que o anjo disse para Daniel: foi por causa das tuas palavras que eu vim. Aí eu te pergunto, quais palavras você tem dito em meio a esse vendaval? Quais são as palavras que você tem dito a respeito do teu marido, da tua esposa? Quais são as palavras que você tem dito a respeito de você mesmo, a respeito do Senhor? Porque é pelo que você diz que você vai sair mais rápido do deserto. Quando você entender e compreender as coisas de Deus, por que Deus permitiu todo esse vendaval, permitiu que o teu esposo fosse para longe, a tua esposa se envolvesse com outro, virasse essa bagunça aos nossos olhos. Quando você buscar a Deus para entender, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim?
Você está dando passos largos para sair desse deserto. E eu digo para você uma coisa com toda certeza. Ter o teu casamento restaurado não é sinônimo de que você saiu do deserto. A saída do deserto é quando nós compreendemos e entendemos o que é que Deus quer de mim em meio a essa situação, que aos meus olhos é uma situação adversa, é uma situação, você precisa entregar o controle da tua vida ao Senhor. Entregue a tua esposa, entregue o teu marido, entregue o teu casamento. Você até aqui, você trouxe o teu casamento e não conseguiu resolver. Até aqui você tentou trazer a tua esposa de volta, o teu esposo de volta. Muitos até usam os filhos, usam a situação financeira para trazê-los de volta. Você não vai conseguir, porque isso se trata de uma questão espiritual. Não se entende uma guerra espiritual com a nossa mente e lógica humana. Por isso que muitos ficam rodando no deserto, estão tentando entender o espiritual de maneira natural. Agora veja o que o texto diz, o que o anjo diz. E é muito importante que você observe isso. Foi por causa das tuas palavras que eu vim. Será que o anjo pode dizer isso para você hoje? Irmão, irmã, é por causa das tuas palavras que eu estou vindo trazer a tua resposta. Mas e aí? O que é que você tem dito? Quais são as suas palavras em meio a essa prova? Irmão, para tudo que você está fazendo. Dobra o teu joelho. Peça perdão a Deus por tudo que você fez até agora e que não deu certo. Entregue o controle ao Senhor. Senhor, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Aí se manifesta a graça de Deus. É o favor de Deus a nós que não merecemos. Mas pela misericórdia dele, ele nos socorre. Então que essa palavra produza o fruto para o qual ela foi designada no teu coração. Que você entenda que da tua boca precisam sair palavras de vida eterna. A Bíblia nos orienta que não deve estar nos nossos lábios palavras torpes, palavras contrárias. Até porque, se eu falar contra a palavra de Deus, Deus não anda comigo. Isso, Deus não anda comigo. Porque a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não houver acordo entre eles. Se você, a partir de agora, não passar a falar aquilo que Deus fala, se você não entender a visão de Deus, a linguagem de Deus, Deus não anda contigo. Não podem andar dois juntos se não houver acordo entre eles. Então você tem que concordar com o que Deus está dizendo. E Ele é que detém toda a verdade, toda a certeza. Então que o teu coração se incline a partir deste momento a entender e a compreender as coisas de Deus. Saber o que é que Deus quer de você no meio desse deserto. Saber o que Deus quer de você em meio a essa situação adversa. Que você se humilhe diante do Senhor, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo a soberania dEle, reconhecendo que você depende dEle para tudo. Peça perdão pelos teus pecados, por aquelas palavras que você disse no momento de raiva, eu até te entendo, mas que não traz a manifestação do poder de Deus para a tua situação. E aí sim, o anjo vai chegar para você e dizer, olha, meu irmão, minha irmã, foi por causa da tua palavra que eu estou trazendo a tua resposta agora. Então que na tua vida, na tua situação, o nome do Senhor seja glorificado. Mas que você siga esses 3 passos. Compreender, inclinar o teu coração a compreender as coisas de Deus, a se humilhar diante dele e a começar a dizer aquilo que agrada ao coração de Deus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te oriente e que a manifestação do poder de Deus pela sua palavra se torne real na tua vida hoje. E que tudo aquilo que o diabo tem retido por causa de palavras malditas, mal colocadas, possa ser aniquilado da tua vida. E a palavra dirigida, a palavra orientada pelo Espírito Santo, possa tomar conta dos teus lábios a partir de agora. Esta é a minha oração, a fim de que você possa ver a manifestação do poder de Deus em teu favor. Muitos não veem, porque não seguem esses passos. Não inclinam o coração, não se humilham e começam a dizer aquilo que não agrada a Deus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde e até o próximo vídeo em nome de Jesus.